Saudações, amados espectadores. É uma alegria tê-los conosco novamente. Hoje, mergulharemos profundamente em um capítulo fascinante da vida de Jesus. Seus intensos confrontos com os fariseus e as repreensões que ecoaram através dos séculos. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas explorações profundas. A limpeza do templo. João capítulo 2, versículos 13 a 22. Naquela época, durante a festa da Páscoa, Jesus chegou a Jerusalém. Ao entrar no templo, ficou profundamente incomodado ao testemunhar a comercialização que estava ocorrendo em um lugar que deveria ser dedicado à oração e adoração. Jesus viu cambistas trocando moedas e vendedores de animais destinados aos sacrifícios. Seu coração estava repleto de zelo pela santidade do templo. Então, com determinação e autoridade, ele fez um chicote com cordas e começou a expulsar os mercadores, virando as mesas e derramando as moedas no chão. Com voz firme, Jesus exclamou: "Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." Seus discípulos olhavam maravilhados e temerosos diante do poder e da justiça que emanavam do Mestre. Os líderes religiosos da época, perplexos e indignados, questionaram Jesus sobre sua autoridade para realizar tais atos. Ele respondeu: "Destruam este templo e eu o levantarei novamente em 3 dias." Contudo, Jesus estava se referindo ao templo do seu próprio corpo, profetizando sua morte e ressurreição, a cura no sábado. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 14, Jesus está em uma sinagoga no sábado, o dia de descanso para os judeus. Enquanto estava lá, ele encontrou um homem com uma mão atrofiada. Os fariseus, que estavam observando, perguntaram a Jesus se era permitido curar no sábado, tentando testá-lo. Jesus respondeu com uma pergunta sobre a lógica deles, argumentando que se tivessem uma ovelha que caísse em um buraco no sábado, certamente a retirariam, mostrando que é lícito fazer o bem no sábado. Então, dirigindo-se ao homem com a mão atrofiada, Jesus disse-lhe para estender a mão. O homem obedeceu, e sua mão foi restaurada, ficando completamente curada. Os fariseus, no entanto, ficaram indignados e saíram para conspirar contra Jesus, buscando uma maneira de destruí-lo. Isso destaca o conflito recorrente entre Jesus e os líderes religiosos da época, que muitas vezes discordavam de suas ações e ensinamentos. Esses episódios também enfatizam a compaixão de Jesus pelos necessitados e sua autoridade sobre a lei religiosa. O banquete na casa de Simão, Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Naquela época, um fariseu chamado Simão convidou Jesus para jantar em sua casa. Quando Jesus entrou na casa do fariseu, um pecador notório da cidade soube que ele estava lá. Trabalhando como uma mulher que vivia uma vida pecaminosa, ela trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume precioso. Ao chegar, a mulher chorou aos pés de Jesus, lavando-os com suas lágrimas e enxugando-os com seus cabelos. Em seguida, ela começou a ungir os pés de Jesus com o perfume. Ao ver isso, Simão, o fariseu, começou a questionar a identidade de Jesus como profeta, pois ele acreditava que um verdadeiro profeta reconheceria a suposta natureza pecaminosa da mulher. Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, contou-lhe uma parábola sobre 2 devedores, um que devia muito e outro que devia pouco. Ambos foram perdoados por seu credor, e Jesus perguntou a Simão qual deles o amaria mais. Simão respondeu corretamente que aquele que foi perdoado em maior quantidade demonstraria maior amor. Então, Jesus apontou para a mulher pecadora e contrastou a falta de hospitalidade de Simão com a generosidade e fé dela. Ele proclamou o perdão dos pecados da mulher, afirmando que sua fé havia trazido salvação. Os presentes na casa ficaram perplexos diante da autoridade de Jesus
em perdoar pecados. Jesus concluiu dizendo à mulher que sua fé a havia salvo e a encorajou a seguir em paz. Essa passagem enfatiza a importância do perdão, da fé e da graça divina na vida daqueles que reconhecem sua necessidade de redenção. O desafio da autoridade. Mateus capítulo 21, versículos 23 a 27. Jesus entrou no templo, ensinando e pregando, quando os principais sacerdotes e os líderes religiosos se aproximaram dele. Eles questionaram sua autoridade, dizendo: "Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade?" Jesus, percebendo a intenção deles, respondeu: "Eu também farei uma pergunta. Se me responderem, direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens?" Os líderes religiosos, temendo a reação das pessoas, debateram entre si. Se dissessem que o batismo de João era do céu, Jesus poderia questionar por que não acreditaram nele. Se dissessem que era dos homens, teriam que enfrentar a indignação do povo, que considerava João como profeta. Assim, eles responderam a Jesus: "Não sabemos." E Jesus, por sua vez, recusou-se a revelar a fonte de sua autoridade. Neste episódio, Jesus não apenas demonstrou sabedoria ao lidar com a armadilha dos líderes religiosos, mas também os desafiou a refletir sobre a verdadeira origem de sua missão. Este momento destacou a importância da autoridade divina que acompanhava o ministério de Jesus, uma autoridade que não poderia ser facilmente contestada pelos líderes humanos da época. A hipocrisia dos fariseus, Mateus capítulo 23, versículos 13 a 39. Jesus estava ensinando a multidão e aos discípulos sobre a hipocrisia dos líderes religiosos da época. Ele alertou sobre a maneira como eles agiam, destacando que fechavam o reino dos céus para as pessoas. Jesus denunciou sua hipocrisia, criticando a busca por reconhecimento e destaque, o desejo de honras públicas e a negligência nas questões mais importantes da justiça, misericórdia e fé. Ele os comparou a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de ossos e impurezas por dentro. Acusou-os de serem descendentes daqueles que mataram os profetas e predisse que eles também seriam responsáveis por mais derramamento de sangue justo. Jesus lamentou sobre Jerusalém, expressando o desejo de reunir seus habitantes como a galinha reúne seus pintinhos sob suas asas, mas eles não quiseram. Ele previu a desolação da cidade e afirmou que ela não o veria novamente até o momento em que dissessem: "Bendito aquele que vem em nome do Senhor." Não esqueça de se inscrever para mais conteúdo profundo e envolvente e explore nossos vídeos anteriores nos links abaixo. Até breve e que a paz esteja com vocês.